ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse hoje que mudanças na composição do IPCA, que lembrando, é o índice que mede a inflação oficial do país, né? Que essas mudanças podem ser bem-vindas, desde que bem intencionadas. Vamos entender um pouco mais sobre esses detalhes do que Dario Durigan está falando com a nossa repórter Vitória Queiroz, direto de Brasília. Vitória, bom dia para você. Oi, Muriel, bom dia a você e a todos que nos acompanham. Essa fala do ministro ocorreu em um podcast da Warren Investimentos. E nessa entrevista ele afirmou que os componentes que fazem essa composição da inflação estão defasados. E ele explica, hoje existem determinados componentes que têm um peso muito significativo no cálculo da inflação e que fazia sentido eles terem esse peso tão grande antigamente, mas que isso hoje não tem a mesma necessidade. Por outro lado, ele reforça que tem outros componentes, como serviços de streaming, serviços de nuvem, que deveriam ter um peso maior na hora de calcular a inflação, mas que não tem esse peso. Por isso, ele ressaltou que pode ser necessário haver uma revisão nesse cálculo da inflação, desde que isso seja feito de forma bem intencionada. E apesar dele se declarar a favor de mudanças, ele diz que é contrário a uma mudança na meta da inflação. Lembrando que neste ano a meta é de 3%, mas tem um intervalo de tolerância que permite que ela chegue até 4,5% sem haver um descumprimento dessa meta. E sobre isso é importante a gente destacar que em maio, ou melhor, em abril, a inflação teve um avanço de 0,58% e que foi o maior avanço para o mês em 5 anos. E por conta desse avanço tão grande, o IPCA chegou a ultrapassar essa meta do Banco Central. E sobre esse tema, ele declarou que é necessário haver uma maior convergência entre as políticas econômicas e fiscal e monetária, a partir de uma cooperação maior entre a equipe econômica, com o Ministério da Fazenda, Planejamento e MGI, com o Banco Central, que é responsável por essa política monetária. E sobre isso, a gente separou um trechinho do que disse o ministro Dario Durigan. Vamos ouvir. A política fiscal tem impacto na monetária e o meu papel é fazer o melhor fiscal possível para o país, dado tudo que eu disse, essas conjunturas e condicionalidades. 2, você tem toda a razão. Nós não podemos excluir da esfera pública, da esfera do debate político, qualquer tema desses, seja política fiscal, seja política monetária, seja política de saúde, política de investimento. Então, isso está, sim, aberto ao debate. Eu vejo com bons olhos esse tipo de aprimoramento institucional. Então, veja, se há hoje uma constatação de que o Focus pode melhorar, no sentido de dar mais dados, mais transparência, incluir eventualmente outros índices, eu acho importante que a gente avance para isso. Então, isso para todos os fins, e sem correr o risco de dizer que nós estamos querendo interferir, porque eu acho que isso tem que ser feito, inclusive, não é pelo Ministério da Fazenda, não. Eu digo isso no sentido de próprio Banco Central, as próprias instituições que participam do Focus. É um esforço coletivo de melhorar a institucionalidade do país. A própria composição da inflação, tem muita gente que estuda e diz que tem uma defasagem. O nosso modelo é um modelo que, por exemplo, dá peso para coisas que hoje não têm mais o peso que tinham anteriormente. E coisas que hoje têm peso, assinatura de streaming, serviço de nuvem, às vezes pesa muito mais do que algo que estava na metodologia há décadas atrás. O mundo mudou. Então, eu vejo com bons olhos. Eu não vejo mudança, não é ruim, desde que seja bem intencionada. Se a gente for fazer uma coisa para melhorar o Focus, aumentar a transparência, eu vejo sempre com bons olhos. Então, nessa linha, concordando contigo. Eu hoje não mexeria na meta de inflação, mas eu acho que tem muito aprimoramento nessa relação entre Fazenda, entre área econômica, não só Fazenda, MGI, Ministério do Planejamento e Banco Central. Isso em várias frentes. Seja na coordenação entre política fiscal e política monetária, seja nas políticas outras. Então, por exemplo, nós estamos discutindo agora enforcement de bets. Poxa, é importante que a gente tenha um Banco Central muito próximo, porque o recurso dessas bets legais está passando dentro do sistema financeiro. Então, precisa ter convergência de atuação. Eu acho que a meta contínua ainda não foi bem digerida.
pela nossa sociedade, principalmente quem estuda e quem trabalha com meta de inflação. Então, eu acho que a gente precisa ter alguns ganhos, mas pode ser impulsionada pelo fiscal, inclusive. Porque aqui o que eu não quero passar é assim, não, está empurrando o problema para o Banco Central, não é isso. Eu gosto de assumir os problemas e fazer esse debate de maneira bem transparente. Então, concordando contigo, acho que política monetária tem que ser objeto do nosso debate e, de novo, dizendo que a política fiscal tem peso e o meu compromisso é melhorá-la.